Bom, quero começar aqui falando sobre o Rossi, jogador que está livre no mercado desde a última semana, depois da sua rescisão de contrato e que assim, já foi especulado em vários times no futebol brasileiro e eu trouxe essa opção aqui. Vai lembrar que não teve nenhuma procura oficial do Cruzeiro ou algo nesse sentido, mas sim que seria, na minha opinião, uma boa alternativa para essa ponta direita do Cruzeiro, que não tem tido muitas opções para essa temporada. Jogador que tem 29 anos de idade e que estava por último lá no Al Faisaly da Arábia Saudita, onde jogou por mais de 1 ano e 3 meses, somando aí 23 jogos, 9 gols e 4 assistências. Desempenho interessante, a questão é que ele não vinha conseguindo jogar com muita frequência. Para você ter uma ideia, nos últimos 8 jogos dele na equipe árabe, ele marcou 8 gols, então vivia uma fase boa e acabou optando por essa sua rescisão de contrato. O atleta que, no caso, fez muito bem a última Série A pelo Bahia, onde jogou inclusive junto com o Gilberto, 43 jogos, 8 gols e 10 assistências naquele último Brasileirão. Desempenho interessante na Série A, 29 jogos, ele marcou também na primeira divisão, outros 4 gols e ainda também outras 4 assistências. Desempenho razoável, ainda mais se você for pegar que é um ponta direita, até deixei aqui a movimentação dele, muito mais pelo lado direito mesmo do campo, apesar de jogar pela esquerda também, mas o principal por esse lado direito. Jogador que teve uma média aí no SofaScore de 6.91, desempenho até que razoável, ainda mais por ser um atacante, e que nos últimos 2 anos pelo Bahia foi bem. No total foram aí 96 partidas, marcou também 14 gols e contribuiu com 13 assistências, desempenho bem interessante do jogador, que eu acho que sim, poderia ser uma boa alternativa. Ponta que já passou também nos últimos anos, desde 2016, vivendo uma fase muito boa pelo São Bento, Goiás, joga ali depois Chapecoense, Internacional em 2018, Vasco em 2019 e o Bahia 2020 e 2021. Pelo Vasco em 2019 também teve um desempenho bom, ele é muito querido pela torcida do Vasco até hoje, 41 jogos naquele período, 4 gols e 5 assistências. Acho que poderia ser uma alternativa, que o Vitória, um time da Série B, o Vitória tem tentado a sua contratação, mas tem um teto de R$120 mil para trazer o Rossi. Porém, a pedida financeira dele é de 200 mil por mês. Aquela coisa, a situação do Cruzeiro não permite trazer, por exemplo, se o orçamento para atacantes já ultrapassou, o Cruzeiro não pode trazer pensar não, traz esse aqui que é 200 mil a mais, não pode. Mas não acho que o Cruzeiro por exemplo, já estourou a folha, o orçamento para a temporada, viu? Eu acho que não. Então eu acho que o Rossi ele seria uma boa opção para a ponta direita. Por quê? Na ponta direita em específico, não tem nenhum jogador no Cruzeiro hoje que joga nessa função. Tem sido improvisado o Nicão, que não joga de ponta direita há muito tempo. O principal dele é meia ou ponta esquerda. O Stênio é uma opção para ponta direita, mas ele é ponta esquerda. Bruno Rodrigues, ponta esquerda. O Wesley, ponta esquerda. Então, esse ponta direita no mercado, o Cruzeiro não tem contrato. Por isso, eu acho que o Rossi poderia ser uma boa opção. Você acha que 200 mil por mês seria uma boa alternativa? Essa informação foi divulgada pelo Futebol Baiano, onde trouxe essa pedida do atacante, no caso o ex-Bahia, agora no Vitória, que teria essa especulação de 200 mil por mês. E para terminar aqui com vocês, quero falar que história é essa, do portal Antenados pelo Esporte, que trouxe essa informação de que o ponta Lucas Braga interessa ao Cruzeiro para essa atual temporada. Enfim, um portal aí que já tinha trago outras informações também do Cruzeiro e trouxe na manhã dessa quinta-feira, que eu tentei ver com algumas outras fontes e tudo mais, não achei a respeito de absolutamente nada dessa especulação do Lucas Braga aqui no Cruzeiro. No futebol brasileiro ele já foi especulado sim, em vários times. O mais recente foi o Vasco, que propôs um valor bem interessante, próximo da pedida do Santos, que é de 20 milhões de reais. Valor que eu acho muito alto e não pagaria de forma alguma, tá? Acho que o Cruzeiro, se contratasse ele, estaria contratando um jogador muito parecido com o Wesley, por exemplo, que veio do Palmeiras, só que o Wesley tem 23 anos quando chega do Palmeiras e o Lucas Braga já tem 26, tá? Não acho que vale isso tudo, não. Jogador que, assim, já recebeu algumas propostas do futebol europeu, de 4 milhões de euros, então até por conta disso o Santos está certo, tem que vender pela proposta que até o mercado avalia o Lucas Braga em 4 milhões de euros, mas se você converte, para nós fica totalmente inviável, Não diria nem só para o Cruzeiro, mas para vários outros times pagar 4 milhões de reais em um jogador de 26 anos, não sei se compensaria, com certeza aceitaria aqui no Cruzeiro se fosse um valor muito mais baixo, se fosse um atleta livre, por exemplo, não, excelente, porque é uma função que o Cruzeiro precisa muito, que o Lucas Braga pode atuar na ponta esquerda e também na ponta direita, apesar de que ele joga muito mais pelo lado esquerdo do campo, como eu vou deixar aparecendo daqui a pouco. Nessa atual temporada pelo Santos, 13 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ano passado foram 58 partidas, marcou apenas 6 gols e 2 passes. Então você vê aí que não é um jogador de ficar fazendo muitos gols, no caso pelo Santos, que é um jogador que chega na equipe em 2020.
quando ele estava ali, no caso, com seus 23, 22 anos de idade. Fica aí essas 4 temporadas consecutivas no Santos. Antes já teve passagens pelo, no caso, Luverdense, Vila Nova, Santos na base. Aí depois joga bem pelo Cuiabá e Inter de Limeira entre 2019 e 2020, até começar a ter os números no profissional. Pelo Santos, profissionalmente, já foram quase 160 jogos. E assim, ele marcou nesse período apenas 15 gols, não é um número alto, muito baixo por sinal, e apenas também 9 assistências de acordo com o gol nesse período, né? Então não espere que ele chegaria igual o Wesley, por exemplo. Sempre teve essa média de 5 gols, 4 assistências por ano. Não espere que ele chegue no Cruzeiro e faça 15 gols por temporada. Essa é a grande questão que eu sempre falo aqui para vocês. E assim, 20 milhões de reais, eu acho que o Vasco tudo bem, né? Tem mais condições de fazer investimento, mas o Cruzeiro, nessa circunstância, eu considero impossível ter alguma contratação no sentido. Só deixando aqui alguns números dele, jogador que tem 1,84 m de altura, 26 anos de idade, ele que é destro. A média dele do ano passado, de acordo com o SofaScore, no Campeonato Brasileiro, foi essa nota aí de 6,86, que não é uma média muito alta não, né? Muitos altos e baixos, igual eu deixei aqui para vocês. E o mapa de movimentação, muito mais pelo lado esquerdo, apesar também de fazer o lado direito do campo, né? Só que é muito mais um ponta esquerdo. Os números na Série A do ano passado, 33 jogos, começou em 22 deles como titular, então foi revezando bastante ao longo do ano como titular e reserva, marcou nesses 33 jogos 5 gols e apenas uma assistência. Então assim, eu acho que não vale esse investimento não, até porque o Cruzeiro já fez um movimento muito parecido, que foi a chegada do Wesley, e que, é claro, não tem dado certo até aqui, porém, se contratar outro jogador a um preço de 10, 15, 20 milhões e não dá certo, vocês têm nos comentários. Bom, quero falar aqui com vocês então sobre o Manuel, onde muitas pessoas, assim, no caso, sugeriam um jogador para o Cruzeiro para alternativa como zagueiro, né? A questão é, o atleta que realmente teve boas passagens recentes pelo Cruzeiro, ano passado, mesmo quando estava em excelente forma fisicamente, não vinha conseguindo ser o titular incontestável pelo Fluminense e que nesse ano, se você for analisar os números, né, não tem jogado com frequência. A questão é, ele não tem jogado muito mais por conta da lesão, né, que tirou ele dos gramados. No caso, foram apenas 5 jogos desde quando ele passou por uma cirurgia no dia 23 de fevereiro. No caso, ele teve alguns problemas de ligamento, no caso, após lesão no joelho direito. O jogador sofreu uma contusão no menisco e foi, no caso, submetido a cirurgias na última terça-feira. E, no caso, o Luan Freitas e o Vitor Mendes, que foram substitutos imediatos para o Fluminense nesse início de temporada para o técnico Fernando Diniz. Então, assim, a expectativa é de que ele fique fora, né, no caso, durante um tempo. A expectativa realmente era de que ele voltasse no final do campeonato estadual, que não foi o que aconteceu. Porém, mesmo o Manuel voltando, não creio que ele seria o titular absoluto da equipe do Fluminense, porque acaba que perdeu espaço, né? O Fluminense vivendo uma fase excelente, não acredito que ele volte e vive uma fase muito boa. A questão é, ele aos poucos tem voltado aos gramados. No caso, o último jogo dele realmente foi dia 5 de fevereiro, no caso contra o Audax. E depois voltou a ser relacionado para o banco de reservas contra o Flamengo, ficou no banco, contra a equipe do Paysandu, na Copa do Brasil, ficou no banco de reservas, e recentemente na vitória do Fluminense contra o América por 3-0, ele também ficou no banco e ainda não entrou em campo. Possivelmente porque está nesse processo de transição ainda, né, sem poder atuar com muita frequência e tudo mais, mas aos poucos pode sim voltar a ser uma alternativa. Para o meio do ano, pode ser mais viável? Sim, porque o Fluminense vendo que ele não vai jogar com tanta frequência, está pagando um salário alto para o Manuel, e poderia ter ele emprestado, pode sim ser viável, mas mesmo ele sendo reserva, ele sendo uma opção imediata do técnico Fernando Diniz, eu acho muito difícil assim, viu, de pensar nessa contratação. Zagueiro que na temporada passada marcou 7 gols em 51 jogos pelo Fluminense, não foi um desempenho ruim. Em 2020 foi importante para o Cruzeiro não ser rebaixado naquela Série B. Para você ter uma ideia, ele faz 28 jogos, 5 gols e 2 assistências. Ele e o Rafael Sobis foram artilheiros do Cruzeiro naquele ano de 2020, né, na Série B. Rafael Sobis com 6 gols e Manuel com 5, que voltou e fez um papel muito bem, né, pelo Cruzeiro. Fora que ele chega em 2014 a peso de ouro, vindo do Atlético Paranaense, fica de 2014 a 2018. Durante todo esse período, ele nunca teve um papel tão protagonista quanto teve em 2020, ressalvas para 2015, que ele joga 46 jogos, mas depois conquista a Copa do Brasil. 2017, reserva, 24 jogos. 2018 também reserva para o Léo e para o Dedé, depois para o Léo e para o Murilo, 2017. Uma média de apenas 22, 24 jogos por ano, e tirando ali 2015, nunca conseguiu ter uma sequência muito grande, mas de qualquer forma, ganhou um Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos estaduais, além também, né, no caso desse desempenho muito bom na reta final de 2020. Você acha que seria uma opção viável?
Bom saber que ele já está voltando ao futebol, né, depois dessa lesão, porque sinceramente eu tinha medo dele perder até mais tempo pelo Fluminense, tipo assim, a temporada inteira, né, ainda mais para um zagueiro que não é tão jovem. Tudo bem, o Manuel não tem 35, 36, mas já está aí com seus 32 para 33 anos de idade. E bom, outro assim também como o Léo, né, que foi, no caso, especulado aqui no Cruzeiro, já tem um bom tempo a respeito do Kaká, e muitos de vocês também, eu vi várias postagens, né, sobre sugestões de zagueiros para o Cruzeiro. Teve também o Kaká, que foi muito perguntado como que estava essa sua situação, né, que assim, é interessante pensar que o Cruzeiro vendeu ele para o Tokushima Vortex, lá do Japão, por 11 a 13 milhões de reais. E assim, será que é um valor totalmente tão fora da realidade? Até porque o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de reais pro Tinga, pagou 3 milhões e meio no Davó. É aquela coisa, né? Acho que hoje o Cruzeiro não tem condições de pagar 11 milhões de reais. Mas, por exemplo, você pega o Kaká por empréstimo, fala pro Tokushima, vamos pagar 6 milhões de reais por esse empréstimo, e ano que vem, quando começar o Campeonato Brasileiro ou no meio do ano, tem uma obrigação de compra por mais 8 milhões de reais e ficaria um combo de 15 milhões, por exemplo, ou 12, enfim. Por exemplo, pagaria 5 agora e 4 depois, 5 agora e 8 depois, alguma coisa desse sentido, no caso, tendo uma obrigação de compra já em contrato com a equipe japonesa. Por exemplo, seria muito mais fácil porque a equipe do Japão já deixou claro para os times que especularam ele, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Grêmio, São Paulo, de que não vai liberá-lo se não tiver uma compensação financeira próxima do que o Tokushima, né, pagou para tirá-lo do Cruzeiro em 2021. Ele que joga 2021 titular, 29 jogos e 2 gols no Japão, acaba que seu time é rebaixado, e ano passado, jogando a segunda divisão do Japão, foram 40 jogos, 2 gols e uma assistência. E assim, eu pensei que ele tinha subido, né, para a primeira divisão. Não, o Tokushima ainda está na segunda divisão nesse ano de 2023. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nem dentro da lista de classificados para a próxima primeira divisão eles estão. Então assim, o Kaká vai ficar 3, 4 anos jogando a segunda divisão do futebol japonês. Assim, aquela coisa, né, com certeza deve ter um salário alto, uma vida muito mais interessante do que teria, por exemplo, aqui no Brasil, mais seguro e tudo mais. Só que eu acho que o Kaká, em questão esportiva, tá, já era para estar num time assim realmente da Europa há um bom tempo. Eu lembro quando ele surge ali no Cruzeiro. Ele surge, no caso, na base muito bem, em 2017 eu já acompanhava, 2018 no profissional, tinha um potencial enorme, e até se estivesse aqui no Brasil, tenho certeza, o Cruzeiro não conseguiria segurar ele por muito mais tempo do que foi 2021 não, viu? Porque o Flamengo já tinha especulação, Grêmio, São Paulo, Atlético Paranaense, então assim, acho que é um zagueiro muito bom para estar na segunda divisão do futebol japonês. Quero saber se você concorda comigo, discorda, se aceitaria essa volta e se o Cruzeiro poderia condicionar, por exemplo, um pagamento futuro, né? É claro, 11 milhões o Cruzeiro não teria agora, mas parcelando e tendo essa obrigação de compra no contrato não seria uma boa alternativa, até porque o Cruzeiro vai ficar aí até abrir a janela de transferências novamente, mais de 11, 12 rodadas sem poder buscar um zagueiro no mercado. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e deixar aqui embaixo sugestões, né, de opções de reforços para esse setor de zagueiros. Se você quiser ver algumas alternativas de pontas, eu já trouxe aqui também no canal, que está aparecendo nesse card agora. Vai lá conferir, eu te vejo em alguns segundos. Link aqui embaixo do grupo VIP da Bet All In, está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!